a retidão, a santidade vai diminuindo, a vida de Cristo, e nós vamos perdendo o deleite nas coisas de Deus. Irmãos, nós estamos numa época de uma ortodoxia muito correta. Nós estamos numa época onde você tem grandes escritores, livros, você tem a Bíblia, você tem comentários, tem tudo. Mas é a época que a igreja tem a menor ortopraxia. O que é isso? A vida prática da igreja. A igreja de Sardes. Vocês dizem que estão vivos, mas vocês estão mortos. E alguém vai dizer, bom, é a igreja avivada. O que é avivada? É a vida de Cristo. Não é barulho, não é gritaria, não é cai-cai, não é dança para lá e para cá. É a vida de Cristo. Essa é a igreja avivada. A igreja avivada que pode dizer assim, eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Um homem ou uma mulher avivada vai dizer, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Uma fé avivada, amados irmãos, prestem bem atenção, vai dizer, Senhor, eu quero ganhar a mente de Cristo. Um homem ou uma mulher avivada vai dizer, Senhor, eu persigo, eu busco, eu quero ser conformado à morte, à ressurreição e ao sofrimento de Cristo. Uma coisa faço, esquecendo das coisas para trás fico, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Esse é avivado. Hoje, a pessoa dá um berro e diz, está avivado. Meus irmãos, avivada é a vida de Cristo. O resto é a vida na alma. São emoções. Nós temos emoções santas. Choramos diante de Deus. E deve ter problema nenhum. Entristecemos. Mas com o coração contrito e quebrantado, que Deus não despreza. Não é uma histeria, mas é uma consciência que é um pecador, que necessita da graça de Deus, que necessita ser curado, liberto dos males que é do nosso coração, que necessita ser liberto, amados irmãos, do apego a esse mundo, à carne ou a nós mesmos. Essa, meus irmãos, a Bíblia diz que o final seria isso. Nós estamos na época de substitutos. Então vamos substituir. Então nós vamos reunir, nós vamos ter 1 hora, 1h30 de louvorzão. E 15, 20 minutos de palavra. Vamos substituir. É o que o povo gosta. Faz fila para entrar. Vamos mudar a nossa pregação. Não vamos pregar a cruz de Cristo, o pecado, a condenação, a libertação, a salvação plena em Cristo Jesus, a suficiência de Cristo Jesus, a suficiência da sua palavra inerrante, a suficiência do poder do Espírito Santo de Deus que está em nós. Não, vamos falar de outra coisa. Vamos falar que agora você vai ser um cara próspero. Então nós vamos voltar. Não fale sobre o pecado. Fizeram nos Estados Unidos uma enquete. Várias igrejas, pentecostais, não pentecostais, seja o que for, amados irmãos, você sabe qual foi a conclusão? O que você não gostaria de ouvir nas mensagens? E o que você gostaria de ouvir? Pasmem! A grande maioria diz, eu não quero ouvir sobre o pecado, eu não quero ouvir sobre a cruz, eu não quero ouvir sobre o inferno. E a maioria dizendo assim, eu quero ouvir que eu tenho uma vida boa, que Jesus veio me abençoar, e que está tudo bem, em tudo Ele vai me abençoar, e eu vou para o céu. Irmãos, essa é a mensagem de hoje. Jesus veio confrontar o inferno, o pecado, a morte e a carne. Não brinque. Só você parar para pensar um pouco.
um movimento celestial para salvar um miserável, depravado, condenado filho do diabo como eu e você, através daquela cruz. Foi o amor de Deus por mim e por você. Eu e você deveríamos corar de vergonha quando nós deixamos de centralizar Cristo em nossas vidas e Ele ser todo o suficiente para nós. Mas, irmãos, o aumento do pecado é diminuição do amor, o amor a Deus. Se nós diminuirmos o amor a Deus, a fé vai diminuir, não tenha dúvida nenhuma. Também, amados irmãos, a verdade, a devoção, a santidade, a retidão, o apego, também vai diminuir. É uma igreja sem amor, um santo sem amor. E você fala assim, mas como pode acontecer isso, Oswaldo? Vamos ver na história. Então vamos para a história do Velho Testamento. Deus tirou aquele povo do Egito com tudo que nós já sabemos. E nós sabemos que ali houve a morte do Cordeiro, tipificando a morte de Jesus Cristo naquela cruz. O único modo da morte passar e não levar eu e você é através de Cristo, porque foi a morte da morte e na morte de Jesus Cristo naquela cruz. Aquele mesmo povo que saiu dali, amados irmãos, a primeira dificuldade que eles tiveram foi aquela água amarga, já reclamaram e murmuraram, e já, olha, melhor, por que nós saímos do Egito? E Deus perseverou naquele povo, irmãos. Deus foi se manifestando naquele povo. Deus não deixou envelhecer seus sapatos, suas roupas. Deus guardou 40 anos no deserto. Porque Deus é fiel a Ele mesmo e a sua misericórdia não tem fim. Mas não entraram no descanso. Só entrou Josué e Caleb e abaixo de 20 anos. Toda aquela geração morreu no deserto. E quando você olha aquela geração, há testemunho? Absolutamente não. Daquela geração que morreu, o testemunho, Moisés e algum outro, mas a grande maioria do povo viveu uma miséria, uma vida miserável diante de Deus, porque não amam o Senhor. O que Deus disse? Qual o maior mandamento de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não é isso que a palavra de Deus diz? Nós estamos amando nós mesmos, amando o mundo, amando a carne. Não a Deus. Então, amados irmãos, devemos vigiar contra o pecado. Cuidado com as redes sociais. Cuidado. Pensa que eu sou tentado? Claro que eu sou. Mas se tem um dedinho para você, pum, sai. Ou você ficar. Você sabia que a pornografia dentro do meio evangélico é alta? Cuidado. Cuidado. A iniquidade vai entrando. O pecado vai entrando. O amor a Cristo vai esfriando. A verdade vai diminuindo. A devoção a Cristo vai diminuindo. Você vai perdendo a sensibilidade em relação à retidão e à santidade. Amados irmãos, nós deveríamos tremermos com o aumento da iniquidade e o amor esfriando. E nós deveríamos vigiar nossos próprios corações. Onde que eles estão? Onde eles estão? Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Meus irmãos, nós precisamos, aquele clamor de Isaías, deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Aqui, 64. Devia ser a nossa oração. E olha o que ele diz. Presta atenção. 64. Ó, se fendesses os céus
Isso quer dizer o quê? Ó Senhor, se o Senhor abrisse o céu e descesses, se o Senhor abrisse o céu com uma cortina, Ele abriu, amados irmãos, através de Cristo. O céu está aberto, mas há cortinas em nossas vidas. Pecado que nos separa de Deus e da comunhão com Deus. Pecado não confessado. Pecado praticado continuamente, sem nenhuma vergonha. Ele diz assim: oh, se tremesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Ah, mas irmãos, nós nem tememos e trememos diante de Deus. A igreja faz barbaridade, o mundo evangélico faz barbaridade, não tem temor e tremor diante de Deus. E ele diz assim: como quando fogo inflama, acende o gravetos. Deus precisa incendiar o nosso amor a Cristo, nossa devoção a Cristo. Incendiar a nossa dependência de Cristo, confiança, fé em Cristo. Precisa incendiar os nossos corações, que estão como gravetos apagados. E ele diz assim: como quando faz ferver as águas. Você lembra da Apocalipse 3? Estou a ponto de vomitar, porque você não é quente nem frio. Oxalá se fosse quente ou frio. Amados irmãos, o nosso coração precisa ferver por Cristo, por amor a Cristo, devoção a Cristo. Mas nós estamos apáticos, paralisados, insensibilizados. Por isso, Senhor, fende o céu, desce, Senhor, pela sua graça e misericórdia, e acende esses gravetos dessa Assembleia, e queime a água, faça ferver a água dos nossos corações, para fazeres notório o teu nome e os teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Ah, irmãos, e ele vai dizer assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu ou vislumbrou, nem com os olhos vislumbrou, se viu Deus, além de ti, que trabalha, age para aquele que nele espera. É isso que você quer. Vem do céu, Senhor, desce, Senhor, visita a tua igreja, Senhor, põe fogo nesses gravetos, aquece essa água para ferver diante de ti, para não ser como a igreja de Laodiceia. Mas nós não devemos tratar o pecado. Não há, amados irmãos, sem tratar o pecado. A palavra de Deus diz que as mãos de Deus não estão encolhidas, seus ouvidos não estão tapados, mas o pecado que é no meio do povo faz separação de Deus. O que nós devemos fazer, amados irmãos? Vamos para Hebreus. Alguns textos. Hebreus. Vamos para Hebreus. Vamos começar com Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Hebreus 3, 7. Assim, pois, diz o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que está falando. Não é o Espírito Santo que falou para as 7 igrejas. Se não for o Espírito Santo que está falando, você jogue fora. Não ouça. Mas se é o Espírito Santo que está falando, ouça. Porque diante de uma advertência de Deus, há encorajamento para mim e para você, e há esperança para mim e para você.
você. Por mais que os falsos estão aumentando, a iniquidade aumentando, o nosso amor muitas vezes esfriando, Ele chama você para voltar e ouvir a sua voz. Assim diz, pois diz o Espírito Santo: hoje se ouvides a minha voz, a sua voz, não endureçais vossos corações, como foi na provação no dia da tentação no deserto. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça. Nós pegamos lá a igreja de Éfeso, a carta mais elevada de Paulo, a igreja de Éfeso. Preste atenção. Se você prestar atenção no final da carta, olha o que diz. Efésios 6. Efésios 6. Efésios capítulo 6. Ele termina a carta de um modo distinto de outros. Ele diz assim, 23: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi essa a oração? Vamos para a segunda? Apocalipse capítulo 2. Não demorou muito, irmãos. Talvez uns 30 anos, 20 anos. A segunda carta para essa igreja. Olha o que o Espírito Santo vai dizer. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você está vendo? Não abandonasse a sua igreja, não abandonasse o pastor, não abandonasse a doutrina, não abandonasse, se abandonou o primeiro amor, o principal amor. Porque agora há obras, mas não tem fé. Há grandes construções, mas não tem devoção a Cristo. Obras sem amor, devoção a Cristo. Irmãos, são igrejas automaticamente ortodoxas, mas não tem vida. Falta o fogo do Espírito Santo incendiar os nossos corações. E olha que a palavra de Deus em Apocalipse, só vou ler aqui, irmãos, 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. 7 é a perfeição de Deus, é o que nós precisamos. Tochas que incendeiem os gravetos, que fervam a água, que tiram-nos desse marasmo. E aqui a segunda carta, Apocalipse 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, vem a ti, moverei do seu lugar, e do teu candeeiro, caso não te arrependas. Presta atenção, meus irmãos, o candeeiro é luz. Nós afastamos de Deus, nós vamos nos apagando, meus irmãos. Nós vamos entristecendo o Espírito Santo, apagando o Espírito Santo. Não há vida de Cristo, não há luz, não há testemunho, não há direção, não há visão de Cristo. E pasmem, essa igreja que não se arrependeu, acabou. Nunca mais existiu a igreja de Éfeso. Porque Deus não brinca. Deus chama o arrependimento. Mas falar sobre isso hoje, brincadeira, que ninguém, e cada vez mais, as pessoas não querem ouvir. Não querem ouvir. Hoje, se ouvires minha voz, não endereçais o vosso coração. Arrepende-te. Olha que a palavra de Deus diz. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade leva à desobediência. E o que Deus fala para mim e para você? Capítulo 4, versículo 1. Temamos, pois, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria.
Bem-aventurados o homem que teme o Senhor, anda nos seus caminhos, tudo lhe irá bem. Temer a Deus é reverência. Temer a Deus é levar a Deus a sério. Temer a Deus é levar a palavra de Deus a sério. Temer a Deus é levar o Espírito Santo a sério. É levar a obra da cruz a sério. A morte de Cristo naquela cruz, sua ressurreição e ascensão a sério. É temer a Deus. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Hebreus 4:1. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, que é o Evangelho da graça de Deus, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Não creram, não entraram. Temamos de nós estarmos nessa circunstância. Mas também, amados irmãos, no capítulo 4, 11, ele dá outro conselho para mim e para você. É uma exortação. Exortação, amados irmãos, é uma advertência, é encorajamento. Quem está fazendo isso é o Espírito Santo de Deus. Ele diverte, isso não é o caminho, mas eu divirto você, que Deus tem graça, misericórdia, volte, se arrepende, confesse seu pecado. Esforcemos-nos, 11, trabalhemos, procuremos, esforcemos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Está vendo, meus irmãos? A iniquidade aumenta, os falsos aumentam, o amor a Deus é esfriando. Esses irmãos aqui com uma grande dificuldade, muitos deles estavam pensando em voltar. Muitos deles. Mas ele diz aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetrante até o ponto de ir ao espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Não se esconda de Deus, que Deus sabe o meu e o seu propósito. Não se esconda, mas creia que a palavra de Deus é viva e eficaz, para dividir aquele que é de Deus, aquele que não é de Deus. Ele é poderoso para fazer isso. Outro, amados irmãos, 4,16. Ele vai dizer aqui para mim e para você: acheguemos-nos em intrepidez, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Misericórdia por causa do nosso pecado, e acharmos graça por causa da nossa fraqueza. Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 2, diz assim: Timóteo, fortaleça-te na graça que há em Cristo Jesus. 1 Pedro 5, 10 vai dizer: o Deus de toda graça há de fortalecer, edificar, erguer, curar, levantar você. Para Paulo 3 vezes, tira o espinho da carne. Deus vai dizer para ele: não, a minha graça te basta, ela é suficiente, ela é curadora, transformadora, ela é provisão para a sua vida, é a minha graça, fica com ela. Então ele está dizendo: acheguemos. O pecado distancia eu e você de Deus. O pecado dele não deixa eu e você entrar no descanso que é Cristo. E a palavra de Deus avalia nossos corações, mas ela é viva e eficaz para dizer para mim e para você que há um trono da graça e da misericórdia, que Deus aguarda que eu e você cheguemos lá, pedindo misericórdia pelos nossos pecados e graça pela nossa fraqueza nesse caminhar. Capítulo 6, versículo 1. Prossigamos. Por isso, quando da parte dos princípios elementares da doutrina de Cristo,
Deixemos-nos, ou prossigamos, deixemos-nos levar para o que é perfeito, maturidade, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas a fé em Deus. Prossigamos. Não podemos continuar meninos, crianças. Paulo diz em 1 Coríntios 13: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, andava como menino. Mas quando eu fui grande, eu não penso mais como menino, não ando como menino, não ajo mais como menino. Irmãos, Deus procura maturidade. Efésios, no celular, Paulo dizendo para aquela igreja, ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Deus, de Cristo. Para quê? Que não sejamos como crianças, meninos, ouvindo falsos, para que agitados de um lado para o outro, como um mar, levados ao redor de todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Irmãos, eu ouvi um pastor dizendo que o pecado lá do Éden foi que Satanás teve relação com ela. Assim, igreja. Está vendo, irmãos? Nós somos enganados por infantilidade, por ignorância bíblica. Somos enganados. Mas tem que crescer. Crescer aonde? 15. Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cristo. Hebreus 10. São conselhos, amados irmãos, para mim e para você. Hebreus 10, versículo 22. Ele diz assim: aproximemo-nos, acheguemos a Deus, tende por intrepidez entrar no santo, por esse novo e o caminho do sangue de Jesus, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Por que nós temos sacerdote na casa de Deus? Porque ele está intercedendo por mim e por você. Somos fracos. Somos facilmente entramos no pecado. Porque as pessoas acham que pecado é adulterar, roubar, matar, tudo isso é pecado, mas é pecado também a incredulidade. É pecado andar nos nossos caminhos, não nos caminhos de Deus. É pecado rejeitar a palavra de Deus e ficar nos nossos pensamentos. É pecado ouvir o falso e achar que aquilo é verdadeiro. E ele diz: aproximemos com genuíno coração, em plena certeza de fé, com o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água. Já falamos sobre isso. Quarto, versículo 24. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor às boas obras. Considerar uns aos outros. Irmão, esse é o meu caminho. Essa é a caminhada. A pessoa não vai ouvir. Sai do departamento seu. Quando você chama a pessoa na palavra de Deus, a pessoa ouviu e saiu do seu departamento. Você não tem responsabilidade mais com aquela pessoa. Você tem responsabilidade de o quê? De orar de porta aberta. Mas não tem mais. A pessoa é ela com Deus. É ele com Deus. Doze, 1. Portanto, também nós, visto que temos a orgulhar-nos e tão grande número de testemunha, desembaraçamos de todo pecado, todo peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas, irmãos, deixemos o peso do pecado, que
que tem dificultado a nossa carreira, que tem nos atrasado. Nós estamos parecendo, amados irmãos, como tartaruga que vem lá do Amazonas até aqui. Ouvimos a palavra de Deus, mas somos lentos para obedecer, lentos para acatar, porque há peso, que são coisas lícitas, que estão atrapalhando a nossa comunhão com Deus e com os irmãos, mas há pecado. Não dá para correr a carreira cristã, mas irmãos, no pecado. Ele diz: você tem que deixar, desvencilhe disso. Ele está aí tenazmente nos assedia, o pecado está direto nos assediando. Mas a palavra de Deus diz que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, estáis debaixo da graça. Ele está dizendo: oferecei vossos pecados, vosso corpo, não há injustiça, mas a justiça. A palavra de Deus vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, agradável a Deus, que é vosso culto espiritual. Mas não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos. Não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados irmãos, uma mente contaminada pelo pecado, o coração dirigido pelo pecado, as mãos servindo com o pecado, os pés andando no pecado, como é que Deus vai aceitar? Só um miserável pecador vai aos pés de Jesus clamando misericórdia. Deus tem perdão, Deus tem o seu sangue, Deus tem restauração. Mas sem esse caminho, não existe caminho para a igreja se ela não se arrepender. Versículo: corramos, irmãos, como? Olhando firmemente para Jesus. Versículo 2: olhos fixos no autor e consumador da fé, Jesus, ao qual a troca de alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, está sentado à destra de Deus Pai, fazendo o quê? Intercedendo por mim e por você. Considere Cristo. Olha que maravilha, meus irmãos. Você acha que Ele não pode nos libertar? Pode. Olha o que diz Hebreus 7:25. Olha, por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Meus irmãos, intercedendo nas nossas fraquezas, nas nossas incredulidades, intercedendo por mim e por você, quando nós pecamos e confessamos a Deus nosso pecado, e Deus, Cristo, diante de Deus, vai dizer: o meu sangue lavou ele de todo o pecado. Saiamos, meus irmãos. Capítulo 13 de Hebreus. Saiamos. Saiamos da onde? Olha o que a Bíblia diz: saiamos, pois, a Ele. Saímos a quem? A Cristo. Fora do arraial. O que é o arraial? É o arraial religioso. Você está entendendo, meus irmãos? O arraial religioso sem Cristo, sem cruz, sem falar do pecado, do arrependimento, da volta. Sai do arraial. E ele levando o seu vitupério, a sua humilhação, saia dessa vida religiosa, sem Cristo. A palavra de Deus é claríssima. Ele diz assim: por que vocês me dizem Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? A palavra de Deus diz: se povo honra-me com os seus lábios, meu coração está longe de mim. Reunimos, cantamos, te amo, Senhor, saímos daqui. Amados irmãos, nosso coração está longe de Cristo, praticando aquilo que não é de Cristo, vivendo no pecado. Não, Deus não aceita. Deus não aceita. A vida cristã verdadeira é uma vida cristã de arrependimento. Sempre nós vamos ter coisas de nos arrepender diante de Deus. Mas o arrependimento genuíno leva a vida.
Não é remorso. Remorso leva para a morte. É arrependimento para a vida. Saiamos, e olha o 15, ofereçamos, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Meus irmãos, confessar o nome de Jesus é confessar falando, é confessar andando, é confessar vivendo, é confessar testemunhando, é confessar através da vida de Cristo em nós. E por último, meus irmãos, nós temos o grande pastor das nossas almas. Uma alma doente. Tem cura? Tem. Ele vai dizer aqui no versículo 20: ora, o Deus da paz. Por que o Deus da paz? Justificados sois mediante a fé, tereis paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Mas também uma vida de confissão, de entrega, de oração, de submissão a Deus. A Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E ele continua dizendo que tornou a trazer dentre os mortos Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em tudo, todo o bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Que Deus seja louvado pela sua graça e sua misericórdia. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Meu irmão, ora em nome de Jesus.